saudar a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, vamos começar mais um culto, mais uma live. E nós iremos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a força do nosso coração. Eu gostaria de te convidar agora a compartilhar essa live. Marca aí um amigo, para que ele possa adorar ao Senhor Jesus juntamente conosco. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo especial para cada um de nós nessa noite, e que nós possamos adorar e glorificar o nome dEle em o nome de Jesus. Que o Senhor, Ele possa ser adorado com toda a verdade em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar agora a orar ao Deus, a clamar, a levantar um clamor ao Senhor, pois nós cremos que adoramos um Deus vivo, um Deus vivo. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e pela honra, Senhor, de prestar o nosso culto a Ti, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar, Senhor, em cada casa, em cada lar, ó Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha ser manifesta com grande poder, em o nome de Jesus. Teu Espírito, ó Deus, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para operar nessa noite, em o nome de Jesus, pois nós queremos declarar, Senhor, e exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Aleluia! Glórias ao Teu santo nome, Senhor. E assim, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Louve junto conosco nessa noite. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em Seu nome a salvação, pelo poder do Seu sangue. Senhor, porque Ele vive.
Ele está vivo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele medo se exala. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele te louvamos, te adoramos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é o nosso Deus. Oh, esse é quem tu és. Oh, esse é o nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno e não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro Deus. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno e não há outro, poderoso. Montanhas estremecem, demônios faz surgir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
na sua casa, uma bênção estar conectado aqui nessa hora com a gente. Eu quero que nesse momento você que está aí conectado dê um oizinho, porque nesse instante nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar pelas autoridades do nosso país, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo governador, vamos orar pelo nosso prefeito que está aqui próximo de nós. E é importante todos serem iluminados nesses dias com sabedoria de Deus, para que possamos realmente ser abençoados aí pelas decisões. Aleluia. Você aí na sua casa, então, segure a mão do seu irmão, do seu pai, do seu filho, e vamos orar. Nós oramos, Pai, no Teu santo nome, porque nós cremos que quando estamos na Tua presença, o Teu amor curador e restaurador faz todas as coisas. Nesse instante nós Te damos graças por tudo. Mesmo nesse momento de dificuldade, Te louvamos e engrandecemos, porque cremos que o Senhor está no controle e o Senhor traz paz. Nós oramos nessa noite pelo presidente da nossa nação, que o Senhor realmente venha trazer iluminação a ele, venha trazer vida, venha trazer palavra de sabedoria, para que ele possa realmente, Senhor, caminhar na Tua presença e as decisões sejam dentro da Tua vontade. Da mesma maneira, abençoe o governador, abençoe ele, Pai, para que ele tome as decisões corretas nesses dias. São dias difíceis, e nós pedimos a Tua iluminação, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida dele. Pai, que toda autoridade constituída, o Senhor venha trazer vida, para que ela não venha impactar a sociedade de forma negativa. Traga vida, palavra de vida sobre a vida do nosso governador, e que ele tenha a iluminação do Teu Espírito também, para poder realmente resplandecer a Tua vontade. Pai, nós oramos também pelo nosso prefeito Edinho Silva, que o Senhor abençoe a vida dele, Pai, nesses dias difíceis, até para quem tem que tomar decisões, e ele, dos governantes, é o que está mais próximo de nós, por ser o nosso prefeito. Nós estendemos graças sobre a vida dele, nós declaramos que ele é abençoado no Senhor, e a Tua bênção, ó Pai, vai se manifestar. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor dê total autonomia, para que ele se sinta em paz e tomar todas as decisões que tem que ser tomadas, e que assim o Senhor nos abençoe cada mão que tomar uma decisão, abençoe o poder legislativo dessa cidade, do estado, dessa nação, o judiciário, que os três poderes, ó Pai, possam se unir dentro da Tua vontade. Pai, nós oramos, eu sei que há muitas divergências, mas nós oramos para que essa nação caminhe rumo à Tua vontade. Assim nós oramos e cremos na Tua bondade que opera, e assim nós estendemos graça sobre todos os nossos governantes, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você nessa noite abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Você pode ir abrindo ainda em Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5. A partir do verso 31. Lucas 5, 31. Diz
respondeu Jesus, dizendo-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós oramos no Teu santo nome e agradecemos o Senhor pela Tua bondade, que essa palavra possa encorajar, possa transformar, que o Senhor Todo-Poderoso venha mover poderosamente em cada lar. Nós oramos em nome de Jesus, que cada lar seja abençoado pela Tua vontade, pelo Teu poder. Pai, nós declaramos no Teu santo nome que a Tua glória opera em nome de Jesus em cada vida que nos ouve e nos assiste. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala de graça, e é o que a gente tem falado muito, muitas pessoas têm muita dificuldade em assimilar devido a tudo que viveu ao longo dos tempos. E muitos vivem um tipo de evangelho que, a meu ver, é muito assustador. E eu não julgo, mas eu entendo que isso foi um legado deixado por muitas pessoas que de alguma maneira quiseram manter o controle através da religião. E nós sabemos que a religião, ela exerce muito controle. Foi assim durante a Inquisição, e não é diferente nos dias de hoje, quando a religião, a má religião, não a religião que cuida de órfãos e viúvas, que a Bíblia diz, mas a religião, a organização, quando ela quer trazer um certo controle sobre a vida das pessoas. E a gente percebe que um evangelho penetrou no coração das pessoas, a ponto das pessoas o tempo todo estarem inseguras se elas estão salvas em Cristo ou não, se elas estão com Deus ou não. E quando essa insegurança permeia o coração do homem, o homem se sente totalmente vulnerável. A gente percebe que muita gente tem se tornado vulnerável a esse tipo de ensinamento, porque lá atrás foi recebendo esse legado e eles, nessa vulnerabilidade, alimentam ainda mais aquilo que os torna vulneráveis. É um ciclo muito vicioso e ruim que deixa essas pessoas presas a um sistema. E a gente precisa usar de forma errada o evangelho e usar o evangelho para trazer um controle sobre muitas pessoas, trazendo medo. Outros usaram, distorcendo o evangelho, trazer culpa. E a gente percebe que há uma geração que não entendeu ainda o que é a graça de Deus. E é por isso que eu quero compartilhar com você algumas palavras aqui nessa noite, e que possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que você entenda algumas coisas do caminho de Deus e não venha ser enganado mais por sistema ou por homens ou assim por diante. Amém? Você que está aí, glória a Deus. Vamos gerar então na Bíblia. Aqui a Bíblia fala no capítulo 5, Jesus diz: não são aqueles que estão bons, que necessitam de médico, mas justamente aqueles que são pecadores. Esse eu vim trazer arrependimento. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que esse pessoal que vive o evangelho com medo o tempo todo, eles procuram trazer a sensação de que eles estejam salvos, que eles estão salvos. Então eles sempre têm que fazer alguma coisa. Nós chamamos isso de demanda. E a lei, ela traz demanda: faça isso, faça aquilo outro. E o tempo todo essas pessoas então vivem debaixo da lei, debaixo de uma demanda muito ruim. E essas pessoas, elas vivem tão aprisionadas, porque quando ela lê aqui, ela fala justamente: eu estava no pecado, e agora eu tenho a revelação de Deus, e eu preciso manter isso para manter seguro. Mas quando a gente olha o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Se você olhar, muitas pessoas acham que o tempo todo elas têm que se arrepender para ser salvo. E aqui, quando a gente lê o versículo, diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Glória a Deus. Só que tem muita gente que depois que entra no reino, e Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Essas pessoas ainda continuam a achar que elas têm que a vida inteira se arrepender para poder ou manter a sua salvação. Eu tenho que me arrepender para manter a salvação, ou eu tenho que me arrepender para, quem sabe, um dia ainda ser salvo. Então são duas teorias que traz um desconforto muito grande. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre elas. A teoria de que eu tenho que ficar me arrependendo para ser salvo. Vamos abrir a Bíblia, nada melhor que a Bíblia. Lá em Atos capítulo 19, olha o que a Bíblia diz. Abra lá, por favor. Olha só o que a Bíblia diz. Enquanto Apolo estava em Corinto, no verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quer dizer, alguns discípulos, e aí ele fala: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Nós nem ouvimos que ele existe. Então, que batismo vocês receberam? Paulo está perguntando. E o batismo de João, respondeu eles. E disse Paulo: o batismo de João foi para o arrependimento. E ele dizia ao povo que se aquele que cresce, que viria depois dele, isto é, em Jesus, e quando ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Olha só, havia um pessoal que entenderam que precisavam se arrepender, porque Apolo estava lá, e Apolo só tinha ouvido falar do batismo de João, que é arrependimento. E para você entrar no reino, é importante você se arrepender, porque arrependimento significa abandonar a vida que eu tinha. Por isso, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, porque eu não quero mais viver aquilo. Então isso é um arrependimento. O fato de eu já estar em Cristo, isso já torna o quanto eu já sou arrependido de viver sem Cristo. Olha que interessante. Arrependimento não tem só a ver com abandonar o pecado, mas preste atenção que quando você está em Jesus, você tem que abandonar a vida velha. Jesus disse, eu falei isso na semana passada: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para eu estar em Jesus, é natural de que realmente eu vou abandonar. Isso é arrependimento. Olha que interessante, isso é arrependimento. Mas, olha, continua o texto. Eles foram batizados no batismo de João, se arrependeram, ok. Eu arrependo dos meus pecados, agora eu quero viver o reino de Deus. Mas aí Paulo fala assim: ouvindo eles isso, sobre o Espírito, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foi batizado em nome do Senhor Jesus. Ele fala batismo no nome do Senhor Jesus. E no verso 6 diz: e quando Paulo impôs a mão, veio o Espírito Santo. E aí depois começaram a falar em línguas, que é dom do Espírito. Olha o que aconteceu, vamos ver aqui exatamente o que aconteceu. Primeiro ele se arrependeu, aí entendeu o batismo de Jesus. Qual é o batismo? É a vida em Cristo. A palavra batismo significa imergir. É importante eu imergir no arrependimento quando eu venho para o reino. Eu abandono a vida passada, mas agora eu vou imergir no próprio Jesus. Eu vou entrar nele. E quando eu entro nele, olha o que acontece. Não é quando eu me arrependo, não é no batismo de João, mas e João mesmo disse: eu vos batizo com água, mas vem um que é após mim, que eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés. Esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora a gente percebe Jesus. Olha que interessante. Através de Paulo, eles receberam o batismo de João, arrependimento, mas agora Paulo ensina o batismo de Jesus, que é imersão em Cristo, viver uma vida em Cristo, que é o Evangelho da graça. E sabe o que aconteceu? A partir daí veio o Espírito Santo. Aí você fala: não, mas vamos ver um outro verso, lá em Atos capítulo 2, verso 35, abra a sua Bíblia lá, por favor. Atos 2, a partir do verso 35.
Olha o que diz. Eu vou ler no verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, ele fala, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O que é isso? Aleluia. Quando a gente vai até Jesus, a gente imediatamente se arrepende. Não tem como você estar em Jesus sem arrependimento. Não tem como você querer Jesus e querer outra coisa fora de Jesus. Quando eu emerjo em Jesus, eu vou dar a minha imersão em Cristo, é natural de que as coisas do mundo vão desaparecer da minha vida. E ele fala, arrependei-vos porque é chegado no reino dos céus. Lá em Mateus ele fala sobre isso, Mateus 3. Então se arrependa, ou seja, abandone a sua vida e vamos entrar no reino. Ótimo, glória a Deus, está certo, estamos falando de arrependimento. Mas muitas pessoas, é aqui que entra, elas acreditam que elas se arrependendo, é o arrependimento delas que mantém a salvação delas. É como se a salvação delas dependesse do quanto ela tem capacidade de se arrepender. E a salvação, mas a todos quanto recebeu, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu recebi isso de Cristo. E agora, porque eu recebi de Cristo, eu não me arrependo mais para eu poder receber aquilo que eu já tenho. Por que eu vou me arrepender por algo que eu já recebi? Eu já me arrependi, já recebi o reino. Eu abandonei o mundo e agora eu recebi o reino. Então agora, quando a Bíblia fala de se arrepender, e o que eu tenho que fazer? Grava isso que eu vou dizer. O arrependimento agora não tem a ver para você receber a salvação, mas tem a ver o quanto você vai crescer em Cristo ao longo da sua caminhada. A palavra arrependimento no grego, ela vem de metanoia, que significa mudança de pensamento. E lá em Romanos 12 ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mesma palavra, metanoia. Sabe para quê? Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então eu não me arrependo agora no reino para poder receber aquilo que eu já recebi. Eu me arrependo no reino para crescer onde eu já recebi. Eu me arrependo para crescer onde eu já tenho, onde Deus já me deu. Você está entendendo isso, essa verdade bíblica? E quando a gente prega isso quebra alguns conceitos que temos. Porque muitas pessoas vêm falar, mas pastor, vamos lá. Mas se a gente pregar isso é perigoso, as pessoas vão continuar pecando. E elas vão continuar pecando. E elas em algum momento vão perder a salvação. Vamos lá. Existe o calvinismo. Muitas pessoas dentro do calvinismo acreditam que estão salvos uma vez salvo e está salvo para sempre. Eu respeito todo calvinista. Nós temos calvinistas dentro da igreja que receberam esse ensinamento, e hoje eu sou calvinista, e então eu estou salvo, não importa o que eu faço, eu sou salvo. E muitas pessoas às vezes podem dizer, mas e se ele pecar? Como é que Deus e o pecado vai? A pergunta que vai reforçar um pouquinho o calvinismo, mas depois eu vou falar outras coisas. A pergunta que a gente fala sempre é, depois que você se converteu, por acaso você não pecou mais? E aí alguém já tem uma resposta pronta, e a resposta pronta é, por isso que tem que se arrepender. 1 João capítulo 1, verso 9. Porque se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Glória a Deus. E eu não estou falando que você não tem que se arrepender, não é isso. Só que eu quero que você entenda que o arrependimento não tem a ver com a sua salvação agora, mas tem a ver com o seu crescimento em Cristo, tem a ver com quanto você cresce em Cristo, tem a ver com como você vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Então a metanoia tem a ver com o quanto eu vou crescer nesse reino, deixar de ser
um filho nefiós e se tornar um filho rugiós, lá em Gálatas 4, deixar de ser aquele filho que vive semelhante ao escravo, que sempre tem alguém falando, faz isso, faz aquilo, porque ele não cresceu ainda. E alguém só vai falar para você o que você toda hora tem que fazer, é porque justamente você não está fazendo. Olha aqui, que interessante. É por isso que a Bíblia fala que a lei, ela foi colocada para revelar o pecado. A lei, ela mostra o quanto Deus é santo, mas a lei, lá em Romanos diz que pela lei ela não pode te justificar. Ela não pode trazer transformação na sua vida. Mas quando a gente entende que o meu arrependimento agora, ele não está condicionado à minha salvação, mas está condicionado a quanto eu vou crescer em Deus. Muitas pessoas acham esse ensinamento perigoso, mas a base bíblica está aí. Olha só o arrependimento. Paulo falou, vocês receberam arrependimento, mas nem receberam o Espírito. Pedro fala, olha, arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus, depois receba o Espírito. Você sabe o que é isso? Que o arrependimento em si não foi o arrependimento, e aqui eu quero dizer para você, que não foi o arrependimento que é a razão de todas as coisas, é só um processo. Primeiro eu me arrependo, depois eu recebo Cristo, depois eu recebo o Espírito, e assim por diante. Mas agora no reino, eu já recebi, o arrependimento eu não quero mais aquela vida, então agora o meu arrependimento tem a ver com o quanto eu vou crescer, o quanto eu vou crescer na presença de Deus. E esse texto, aqui em Hebreus, por favor, no capítulo 6, Paulo fala aos hebreus, lembrando que os hebreus são judeus, ele fala, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Paulo está falando, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial de Deus e fizeram participantes do Espírito Santo de Deus e provaram a boa palavra, as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Ele está falando que é impossível aquele que caiu ser renovado outra vez ao arrependimento. Quando a gente lê isso, muita gente caiu no pecado, quebrou. É por isso que tem igreja que fala que determinado pecado mata. A pessoa está fora da salvação. Tem denominação que fala que se você adulterar, não tem mais salvação. Uma vez, eu já contei isso uma vez, nós estávamos numa favela pregando, e tinha um homem lá. E quando a gente terminou a pregação, aquele homem falou, para mim não tem mais jeito. Eu falei, por que não? Sempre há jeito, porque quando a gente diz sim para Cristo. Aí ele falou, não, para mim não tem mais jeito, porque eu adulterei lá atrás, e a igreja já disse que para mim não há mais salvação. Eu falei, uau, adulterou, não tem mais salvação. E ele se embasa em algumas coisas. Vamos abrir em Tiago, no capítulo 1, verso 15, olha o que a Bíblia diz, por favor. A Bíblia diz assim, em Tiago, no capítulo 1, verso 15: mas depois de havendo concebido, eu vou ler o 14, mas cada um é tentado, quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Uau! Eu peguei aqui nessa tarde a palavra original, morte no grego, e lá ela está realmente letal. Então quando a gente pega esse versículo e fala morte, letal, ele dá a impressão que todo aquele que peca morre e morreu. Bom, se a pessoa então ela peca, ela morre, depois de ela ter concebido,
Lembrando que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que aquele que só desejar, já adulterou. Mas aqui está falando que depois da concupiscência que está aqui, depois eu vou explicar isso, isso gera o pecado, ele já pecou. É nesse estágio que Jesus diz que há pecado. Bom, e se há pecado, e de repente, quando você consuma, ele gera morte. Alguém pode dizer então, uma pessoa que peca, ela caiu em pecado, ela não pode ser renovada. Então quando as pessoas pegam Hebreus 6 e pegam esse versículo de forma errada, isolada, as pessoas entram numa confusão e no medo. Eu errei, por isso que eu não posso errar. Eu não estou falando que você tem que errar, porque aquele que está em Cristo, 1 João capítulo 3, não vive errando. Mas a pergunta é muito simples: será que você não vai errar quando você, depois de ter se arrependido, tem encontrado Deus? E a resposta é muito clara, é claro que sim. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, ou seja, há uma possibilidade. E eu acredito que muitos de nós, não vou ser irônico, todos nós, depois de ter se arrependido, ter encontrado Cristo, mesmo assim nós erramos em algum pecado. E quando eu vejo a visão daquele homem que não tinha jeito, é exatamente isso que essas pessoas pensam. Elas imaginam: olha, gerou morte, então não tenho mais salvação. Afinal, aí eu faço uma pergunta. Na época da lei, Davi, no Salmo 51, ele fala que o Senhor não despreza a oração de um contrito. E aí ele fala assim, depois dos versos a seguir: não retire de mim o teu Espírito Santo, ó Deus. Eu faço uma pergunta: se cremos na Bíblia como um todo, a mesma Bíblia que fala que gera morte aqui, é a mesma Bíblia que Davi está dizendo: não retira de mim o teu Espírito Santo, no Salmo 51. Então obviamente, se ele fala não retires, é porque o Espírito Santo ainda estava sobre ele. E se o Espírito Santo estava sobre ele, ele fala não retire. Mas se você pegar o contexto, Davi tinha acabado de adulterar, Davi tinha acabado de dar o marido da mulher para ficar com a mulher, e de repente, mesmo assim, ele fala: não retire o teu Espírito Santo de mim, ó Deus. Não retire. Se não retire é porque está. Aleluia. Glória a Deus. Aí, aleluia. Vê se você está ouvindo aí na sua casa, dá um ok. Só dá um okzinho para a gente saber se está ouvindo. Você que me ouve, me dá um ok. Glória a Deus. Amém? Então, se a gente pegar Davi, ele tinha pecado e mesmo assim o Espírito estava sobre ele. Por quê? Se gera morte, por que ainda o Espírito Santo não se retirou? É uma pergunta que sempre eu faço para as pessoas, e a resposta é simples. A resposta é muito simples. A Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. O sangue de Cristo tem a ver com os nossos pecados futuros também. O sangue de Jesus tem a ver com tudo aquilo que eu cometo e vou cometer ainda. Então, quando a Bíblia diz que aquele que foi iluminado, que aquele que provou o dom celestial, e esse caiu, a Bíblia fala que Paulo está escrevendo aos Hebreus. Se você pegar toda a carta aos Hebreus, ele está falando sobre graça, justamente para os hebreus não ficarem debaixo da lei novamente. Então Paulo está falando: olha, aquele que caiu, depois de ter provado tudo isso, e caiu disso, é impossível.
Então, não tem a ver com cometer um pecado. Esse texto não tem a ver com você fazer um erro. Esse texto não tem a ver com os pecados que você comete. Porque se for pensar assim, a pergunta é simples: será que antes de você morrer, você vai se arrepender de todos os seus pecados? É óbvio que não. Sempre haverá um que não foi lembrado para pedir perdão a Deus. Então a minha salvação não pode estar condicionada à minha ação de pegar uma lista e lançar para Deus e falar: olha, eu me arrependo disso, daquilo, e agora eu estou salvo por causa disso. O arrependimento inicial é aquele que eu abandono o mundo, agora eu estou em Deus, e o fato de eu estar em Deus já é uma vida de arrependimento. Por isso que aquele que está em Cristo, ele vive o tempo todo crescendo à estatura do varão perfeito. Mas para crescer, eu tenho que abandonar. E é por isso que no dia a dia o Espírito Santo, ele nos corrige e ele move dentro do seu favor o caminho que eu preciso para eu poder crescer dentro dessa salvação. Por isso Paulo fala: desenvolva a salvação. E alguém pode falar: mas então você vai me dizer que santificação não é importante? E é justamente isso que eu falo para você, que a santificação é algo muito importante, é uma das coisas mais importantes. Mas as pessoas têm achado que santificação é pegar uma listinha de alguns pecados e se livrar deles, e chegar diante de Deus e falar: olha, eu me arrependi, eu abandonei isso. Isso faz parte da santificação, mas não é santificação. Quando nós pegamos isso, nós entramos dentro do farisaísmo. É igual o jovem rico: olha, eu abandonei isso, abandonei aquilo. Jesus fala: te falta uma, cara. Sempre vai faltar algo para você. O tempo todo haverá uma demanda. O tempo todo faltará algo para eu crescer. Eu nunca cresci o suficiente. E é aí que entra o favor, é aí que entra a graça, é aí que entra Deus. Aleluia. Amém? Olha o que diz aqui em Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7. Se você puder abrir aí. Glória a Deus. Um minutinho. Quero ler com você aqui. Ele fala: não julgue para não sejais julgado, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Aí ele fala, eu quero ler lá para baixo. Aí ele fala assim: acautelai-vos, verso 15, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos e toda árvore que produz má frutos são maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Lá no verso 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui está falando exatamente do processo de santificação. E quando alguém olha isso, fala: ah lá, pessoas que vão se perder, que estão se enganando, alguém pode dizer. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem aquele que vive em Cristo e vive enganado, mas aquele que pode estar debaixo da lei, debaixo da sua orientação filosófica, ou debaixo do seu modus operandi que elimina a graça, pode se perder. Vou repetir: ninguém que vive debaixo da graça se perde,
Mas aquele que vive debaixo da lei, debaixo do preceito, em algum momento pode se perder. Porque quando você está debaixo da graça, você o tempo todo sabe o quanto você é falho, e você está com Deus e precisa de Deus, e sabe que você quer crescer em Deus. O tempo todo você está lá, mas tem um porém. Há uma segurança para aqueles que estão na graça, de que não é por isso que não é pelo quanto eu mudo que eu vou receber, mas é pelo fato de já tá bem estabelecido que agora eu só vou crescer e crescer a estatura do varão perfeito. É um desvinculamento do arrependimento. Depois de ter sido salvo, ficar se arrependendo, como se a salvação o tempo todo pudesse ser perdida. Lá em Hebreus 6 ele fala de um tipo de pessoa que cai. Esse é impossível. Mas cair no quê? No pecado? Vimos que não. Então não é sobre pecado, mas é justamente sobre aquele que está na lei. É aquele que conheceu a graça, foi iluminado, aquele que provou os favores de Deus, e agora de alguma maneira está voltando debaixo do seu preceito. Como é que essa pessoa vai crer de novo no favor? É tão interessante quando a pessoa ela vem para a igreja, tudo é novidade. Eu falei da euforia semana passada. Então tudo que Deus faz, ela se alegra. Tudo que Deus faz é poderoso. Tudo traz motivação. Mas agora, depois da caminhada, a gente sempre fala: não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E no começo a gente tinha aquele pensamento: não preciso fazer nada, Jesus morreu por mim. Esse era o pensamento, Jesus fez tudo isso. Você está entendendo que em algum momento a gente, se desvincula daquilo que nós recebemos? Isso não é primeiro amor, é o evangelho em primeira mão. Nós temos que entender que não é primeiro amor, é evangelho em primeira mão. E eu tenho que entender que o evangelho está sobre mim, e eu vou viver esse evangelho todos os dias. Evangelho de boas novas. O evangelho que me faz o tempo todo crescer e querer ser igual a Ele. Agora, porque eu recebi tanto Ele, mesmo sem merecer, eu quero ser igual a Ele. E é por isso que eu entro no processo de santificação. O processo de santificação não tem a ver com tudo aquilo que eu estou arrependendo, mas tem a ver, grava isso, pega isso no seu coração. O processo de santificação não tem a ver com tudo aquilo que eu me arrependo, mas tem tudo a ver com tudo aquilo que eu quero receber nele e crescer nele. Porque nem sempre quando eu me arrependo, eu quero Cristo. Muitas pessoas se arrependem, mudam o comportamento por um tempo, mas estão vivendo ainda debaixo da lei. Mas quando a pessoa vai até Cristo, ela entra debaixo do favor, e ela entende que Cristo é o Senhor dela, Cristo é quem vai santificá-la. Afinal, quantas pessoas não conhecemos aí fora, que mudaram seus comportamentos, e nem por isso elas são santas? Então, desvincula santidade de um simples arrependimento. Arrependimento ele faz parte do processo, porque não há aquele que está em Deus e não queira crescer. Mas para crescer é automático que eu deixo para trás algumas coisas, é a mudança de pensamento. Antes eu pensava assim, mas agora eu penso assim. Então isso era algo muito visível na minha vida, mas hoje se tornou velho, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Mas pastor, é aquele versículo que diz da concupiscência. Faço um convite a você no nosso seminário teológico. Lá tem um módulo chamado Amartiologia, estudo sobre pecado. Quando você estuda sobre pecado, eu falei um pouquinho na semana passada, no domingo, a concupiscência entrou dentro do homem. Sim, ela entrou. Quando o homem serve ela, ele cria. Eu já vou terminar aqui, nesses minutinhos finais. Então quando o homem ele recebeu a concupiscência do pecado, ele passou a servir aquilo que entrou dentro dele. 3 coisas: concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. 1 aos Coríntios capítulo 2 verso 15: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E no mundo há concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba na vida. Lembra que Adão e Eva foram tentados nessas 3 coisas? Você vai ser como Deus, a árvore é boa para se comer, era agradável aos olhos, as 3 concupiscências. Exatamente, Jesus também
foi tentado nas três, por isso Jesus é o segundo Adão. Mas quando a gente percebe isso, as pessoas não entendem que a concupiscência está dentro dela. E a Bíblia diz aqui em Tiago que a concupiscência, ela vai gerar o pecado, porque você vai ser tentado de acordo com a sua concupiscência, e ela gera o pecado dentro de você. E quando você menos esperar, você está fazendo o pecado, consumando o pecado. Mas quando a Bíblia fala que consumar, significa que tomou conta de verdade de você. Porque a gente viu que Davi estava no pecado, mas Deus não desistiu dele. Não significa que você que está errado tem que continuar no erro, não. Mas Deus te amou tanto, e mesmo você errado, Ele está aí com você, Ele está insistindo em você. E Ele quer você, Ele quer encher você de favor. Ele não deixou de te abençoar, não deixou de te amar, não deixou de fazer. E agora Ele só quer que você venha perto dEle. Sabe para quê? Porque quando você estiver perto dEle, você vai ver que tudo aquilo que você fazia não importa mais. Aquele pecado não é maravilhoso como era. E sabe quem nos faz enxergar que a nossa concupiscência não é boa? Não é um inferno. Não é o medo do inferno que me para de pecar. Por um tempo sim. Mas é a comunhão e relacionamento com Deus, é a minha vida com Ele, é nele que Deus lança fora todo o medo do inferno, porque agora eu sou filho, agora eu fui nascido da água e do Espírito. É por isso que eu não preciso mais ter medo. Quando eu errar, o meu espírito não vai morrer. Eu não vivo mais aquele evangelho lá atrás, que eu errei, não estou salvo. Agora me arrependo, estou salvo de novo. Errei, é como se o espírito morresse. Depois ele vivesse de novo. Aí errou, morre de novo. E aí entra o farisaísmo. Aí os fariseus começam a classificar pecado. Esse pecado mata, esse não, pecado contra o corpo mata. A Bíblia fala: se você pecou em um, pecou em tudo. E lá em Mateus diz que só no seu coração, se você já desejou, uma mulher já pecou, já é adúltero. Se você já desejou matar, ficou com ódio de alguém, você já matou, já é homicida, já pecou. E uma vez que você pecou, o salário do pecado é a morte. Então quando a Bíblia fala de gerar a morte em Tiago, ele está falando de algo que se consuma na sua vida. Ele não está falando de quando você está fraco. Ele está falando daquele que não quer mais a graça de alguma maneira. Aí você fala: não, mas o filho pródigo, ele não quis mais a graça do pai. Mas se nasceu de novo, quando estiver lá fora, lá longe do pai, ele vai querer voltar. O tempo todo o Espírito, a Bíblia fala lá em Romanos, está contristando o nosso coração. Porque o Espírito está lá, fala: ei, você é filho. E aí ele fala: você é filho, você não precisava estar aqui. Aqui não é seu lugar. Olha a vida que você está vivendo. Deus, ele não precisa de apontadores dos erros. Deus não precisa de juízes. Deus enviou o Espírito Santo dele para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você só precisa estar nele. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Pai da graça, Tu és maravilhoso e nós te agradecemos. Tu és bondoso e fiel. A Tua fidelidade dura para sempre. E eu oro nesse instante para cada um que está em casa, aquele que errou e acha que não tem mais jeito. O Senhor é o Deus que dá jeito. Só precisa, se a pessoa está em Cristo, ela só precisa dizer sim para o Senhor. Ela só precisa fazer como o filho pródigo: irei para lá, para a casa do Pai. O filho pródigo não se tornou filho quando voltou. Ele sempre foi. Mas ele precisava entender que longe do Pai não havia o favor que ele estava vivendo. É a hora dos filhos, Senhor, irem até o Senhor para viver favor, para viver a bondade, para lançar fora todo medo, para eliminar toda acusação,
para ter o desejo de crescer, porque quando nós nos arrependemos agora na graça, não é para salvação, mas é para nos responsabilizar, é para sermos responsáveis por um encargo maior que entendemos que Deus está nos chamando. E esse arrependimento tem a ver com aquilo que eu estou deixando para trás e olhando para frente. Mas não há aquele que consegue parar de olhar para trás se não olhar para frente. É por isso que é necessário olhar para Cristo, olhar para o alto, olhai para o alto, e é para lá que nós olharemos, é para Sião, não mais para o Sinai. O nosso monte foi mudado, nós não estamos mais na aliança Sinai, nós estamos na aliança do Sião, onde nós olhamos para os céus e largamos todas as coisas que nos faz mal para trás. É por isso tudo aquilo que nos mata, tudo aquilo que nos destrói, vai ficando para trás à medida que eu entro em Cristo. À medida que eu entro em Cristo, à medida que eu entro em Cristo, a metanoia é completa. À medida que eu entro em Cristo, a renovação do meu entendimento é completa, e aí eu experimento a vontade boa, perfeita e agradável. É a partir daí que eu vou crescer. Aleluia. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça efeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva
Oh, sua vida Ele me entregou. Aleluia. Se você se sentir amado, mesmo tendo errado tanto, e sentir esse amor, você vai ver o quanto você vai santificar. À medida que eu me sinto amado, é a medida que eu libero de espaço para poder me santificar. Não há santificação para aquele que está na força própria. A santificação está em Cristo, é o único santo, o único que venceu o pecado. É por isso que agora eu não vou mais lutar contra o pecado. Eu vou me render em Cristo. Eu vou me render em Cristo, para que junto com Cristo, tudo que é ruim na minha vida vai ficar para trás, porque eu já sou dele, nascido dele. Que Deus abençoe tua vida essa semana, que tudo se faça novo, que um novo tempo se abra, que você não tenha medo de ser salvo ou não, que essa convicção venha nascer da sua fé em Cristo, não do seu sentimento em relação a quanto você acerta ou erra nele, mas que seja de acordo com a tua fé nele. Que Deus abençoe a tua vida, que a paz de Cristo reine, e que não reine nada que venha te matar. Que haja cura no teu lar, provisões e prosperidade, haja vida, e você seja vivificado pelo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É esse poder que está sobre a tua vida, te favorecendo, exaltando e levantando você rumo às promessas de Deus. Que Deus te abençoe, e uma grande semana de vitória. E até amanhã nas nossas lives, todos os dias de segunda a sábado, 2 lives para você. E ainda nós temos os estudos segunda, quarta e sexta sobre a vida de Paulo. Um beijão no coração, em nome de Jesus.